Gente, certa vez, um ladrão de banco perigoso, um assaltante de banco, se converteu. Ele ficou tão grato a Jesus pela sua salvação, tão feliz, que para mostrar a sua gratidão, ele assaltou um banco e deu de oferta para a igreja. Numa outra ocasião, um rapaz procurou o pastor da igreja e falou: pastor, estou pronto para me batizar. Agora, para você ter uma ideia, eu só fumo um cigarro de maconha quando acordo e outro quando eu vou dormir. Um rapaz, ele era soldado, no exército ele se especializou em armas. Depois de um período, ele foi dispensado do exército, convidado por uma quadrilha de traficantes, virou o responsável pelas armas dessa quadrilha. Um dia ele achou que aquilo estava ficando muito ruim, decidiu sair, mas usaram a sua arma num assalto e por conta disso usaram aquela arma e aquela arma foi usada para que um assassinato ocorresse. Diante disso, ele foi procurado pela polícia. Como ele tinha treinamento de selva, ele se embrenhou numa selva, mas antes passou na casa da mãe, que era crente, e perguntou se ela tinha uma Bíblia que pudesse dar a ele. E aí ela deu a única Bíblia que tinha, e o seu filho pegou, a única coisa que tinha era a Bíblia, a roupa do corpo, se embrenhou numa mata e ficou meses escondido dentro da mata. E ali naquela mata, ele começou a ler a Bíblia sozinho. Então, num certo momento, ele pegou alguns... deixa eu voltar essa parte. Ele leu o trecho em que Abraão, num certo momento, ele pega alguns animais, uma novilha, uma ovelha, uma cabra, parte ao meio. Durante o dia ele fica espantando os corvos dali, as aves que vêm comer aqueles pedaços dos cadáveres. Mas à noite o texto diz que cai uma densa treva sobre Abraão, mas num certo momento vem um fogo do céu e consome aqueles animais que foram mortos, que foram sacrificados. Então, como ele estava lendo a Bíblia por si próprio e fazendo sua própria interpretação, ele então achou um tatu, uma capivara, um outro animal, partiu ao meio e ficou a noite toda esperando para ver se vinha algum fogo do céu consumir aquilo. Não veio. Gente, esses três exemplos, esses três casos que eu citei, todos eles são casos reais. O caso do assaltante de banco foi citado por Billy Graham no seu livro Novo Nascimento. O caso do rapaz que passou a fumar apenas 2 cigarros de maconha por dia, ele, na verdade, no passado, ele vivia tão chapado de cocaína e maconha o dia todo, que quando chegou no ponto de fumar apenas um cigarro de manhã e de noite, ele achava que já tinha atingido um patamar de moralidade que no passado, há poucos meses atrás, ele considerou que nunca ele conseguiria. E esse rapaz hoje, ele é pastor de uma igreja na Suíça. Esse caso aconteceu aqui na igreja com a gente. Ele conversou comigo e depois de um tempo ele foi realmente batizado e ele hoje é pastor de uma igreja lá na terra de Calvino, de João Calvino. E o caso do pastor, eu o conheci, ele me convidou para pregar na igreja dele, e ele contou, e foi um caso exatamente assim, como eu narrei para vocês. Ele nunca tinha feito nenhum estudo da Bíblia, fugido, e no meio do mato, com uma Bíblia na mão, começou a ler e a interpretar por ele mesmo. E aí me veio ao coração isso, essa conversa com esse pastor, esse cara... Aí esse soldado que era traficante e fugiu,
ele efetivamente depois se converteu e se tornou pastor batista, foi ordenado pela igreja batista. Então fui pregar na igreja dele, ele me contou a sua história, mas essa conversa com ele me chamou a atenção para esse fato. Você já imaginou como seria a vida cristã se cada pessoa pegasse a Bíblia por si só e a interpretasse e a praticasse? Como seria? Se ninguém explicasse para você como é a vida cristã, como é a vida que Jesus espera de nós, o que a Bíblia de fato ensina. Imagina você lendo a Bíblia por você próprio e a interpretando. Então eu ia começar esse momento perguntando para vocês, o que você acha que essas três pessoas tinham em comum? Todas três tiveram alguma coisa em comum. Todas essas três pessoas, elas amavam de fato a Jesus. Todas essas pessoas acreditavam que encontraram um caminho diferente. Elas queriam andar nesse caminho, mas elas tinham outro aspecto em comum. Nenhuma delas havia sido discipulada. Nenhuma dessas três pessoas passou pelo processo de discipulado. Teve alguém que ajudasse, uma pessoa mais madura, andando junto com ela e explicando o passo a passo da vida cristã. Infelizmente, nos dias atuais, tem virado praxe o seguinte comportamento: uma celebridade se converte, um cantor, um esportista famoso, um ator. O que você vê? Logo de imediato, nas primeiras horas, o pastor do lugar onde essa pessoa teria tido seu encontro com Cristo a expõe, a convida a dar um testemunho, a cantar uma música, a fazer uma pregação. O pastor logo a expõe como um troféu de uma conquista pessoal, como se fosse um recado. Vocês estão vendo como eu sou bom, como eu sou tremendo, como eu ganhei essa figura, essa personalidade, essa celebridade para Jesus. Mas o que acontece? Gente, quando a pessoa mal compreendeu o que está se passando com ela, quando a pessoa talvez nem saiba ainda que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, que não tem ideia do que Jesus requer de alguém que quer segui-lo, quando uma pessoa assim é exposta, quando uma pessoa assim começa a dar testemunhos, e cantar, e até mesmo a pregar, o que vai acontecer? Provavelmente, essa pessoa vai ser vítima de um processo muito ruim, de forma que a maioria delas nunca vai mudar. Vai achar que aquela transformação superficial inicial que ela atravessou já é suficiente, que a vida cristã é aquilo. E você vê, muitos partem, infelizmente, como a maioria desses tem dinheiro a rodo, parte para construir a sua própria igreja, se autodenominam pastores, pregadores, líderes ou sei lá o quê. Mas hoje, a gente vai ver o discipulado do ponto de vista bíblico, como nós fazemos aqui na Oceânia. Então, em primeiro lugar, você já observou que ao longo do Novo Testamento, você pode descobrir que havia uma multidão que de fato seguia Jesus. Olha, Marcos 10, 46 fala assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, então o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas e pediu para ser curado.
Então vejam, não apenas os discípulos, mas uma grande multidão seguia Jesus. Marcos 12, 37 diz: o próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então havia uma grande multidão que gostava de caminhar junto com Jesus, de ir atrás de Jesus e até mesmo de ouvi-lo. Provavelmente essa multidão era atraída pela possibilidade de ver ações sobrenaturais por parte de Jesus. Boa parte dessa multidão era atraída porque queria comer os pães da multiplicação. Isso o próprio Senhor Jesus falou. Uma parte queria ver o que estava acontecendo de diferente, fora da rotina. Mas não passa disso. A multidão que ia atrás de Jesus não tinha nenhum compromisso ou desejo sério de seguir ou mesmo imitar a Jesus. Mas nós descobrimos que havia um outro grupo, com 72 pessoas, que são chamadas de discípulos. Lucas 10, 1 e 17 diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Nós vemos um outro grupo ainda mais restrito, os 12. Lucas 9, 1 e 2 diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou Mateus 10, 2 a 5, estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Havia um grupo mais restrito de 12. No entanto, continuando a nossa leitura, nós descobrimos que dentre esses 12 havia um outro grupo especial, que era formado por apenas 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos, eles participavam com Jesus de algumas ocasiões especiais. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Marcos, capítulo 5, versículo 37 diz: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Mas nós vamos ainda além. João, no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 20, diz: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Viram? Há apenas uma pessoa a quem é reservado esse privilégio de ser chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Então, gente, a missão da Oceânica. A missão da Oceânica é... Como é a missão da Oceânica, gente? Trazer pessoas a Jesus, restaurando sua relação com Deus,
com o próximo e com a criação. Vejam, nossa missão não é trazer pessoas para dentro da tenda. Nossa missão não é trazer pessoas para serem arroladas como membros. Nossa missão não é trazer pessoas para mostrar que a igreja está crescendo. Nossa missão é trazer pessoas a Jesus, ajudando na restauração de sua relação com Deus, o próximo e a criação. Gente, olha só, o momento logo após a conversão, em que a pessoa está saindo do mundo, a pessoa está saindo do reino das trevas, do domínio das trevas, e vindo para o reino da luz, é o momento em que Satanás e os espíritos malignos vão concentrar o máximo de recursos sobre essa pessoa para demovê-la da sua decisão. Esse momento da conversão, esse momento da mudança drástica, é um momento em que a pessoa vai estar mais fragilizada, mais exposta. É um momento, portanto, que a pessoa vai precisar de mais ajuda, de mais auxílio, de mais companhia da gente. Então, veja, nossa missão é acompanhar esse processo de acerto e transformação. Nossa missão é acompanharmos esse processo em que a pessoa se acerta. A pessoa, ela está vindo do mundo, cheia de erros, cheia de pecados. Agora ela chegou no reino da luz. Satanás vai centrar todas as suas baterias na vida dessa pessoa. Nesse momento, ela precisa, é o momento que ela mais necessita do nosso apoio, do nosso cuidado, da nossa cobertura, da nossa ajuda, para que ela se acerte. Porque a partir do momento da conversão, agora vai ter início todo um processo de efetiva transformação. É isso que eu quis mostrar nesse diagrama que está na tela. Então veja, essa parte verde aqui fora, essa parte verde retangular, ela representa a enorme multidão que ia atrás de Jesus. E atrás para quê? Para ver os milagres, e atrás para comer o pão, e atrás para fugir da rotina. Mas eles tinham compromisso com Jesus? Não. Eles tinham interesse em aprender de Jesus? Não. Essas pessoas tinham interesse em assumir um compromisso com Cristo? Não. Mas depois existe um outro grupo de 72 que já são discípulos. Esses aprenderam com Jesus, esses queriam de fato seguir, servir, se comprometer com Cristo. Tem o grupo dos 12, tem o grupo dos 3, tem apenas João. Gente, o que eu quero perguntar para vocês nesse momento é: se você for fazer uma aplicação pessoal, gente, em qual desses grupos aqui você gostaria de estar? A qual desses grupos você gostaria de efetivamente pertencer? Você ficaria satisfeito em ser alguém no meio da multidão? Ver os milagres, comer o pão, se divertir seguindo Jesus? Ou você gostaria de estar já no grupo dos discípulos, a quem o Senhor usou para expelir demônios, curar doenças e implantar o reino? Mas você ficaria satisfeito em estar entre os 72? Ou você gostaria de estar entre os 12? De acompanhar Jesus durante todo o seu ministério, ouvir tudo o que ele tem a dizer,
a ensinar, estar com Ele até as últimas consequências? Você se satisfaria em estar entre os 12? Ou você preferiria estar entre os 3, que acompanharam a ressurreição da filha de Lázaro, que viram a transfiguração no topo do monte? Ou você de fato almeja ser como João? Alguém a quem o Senhor vai considerar que é alguém especialmente amado. Então, essa é uma aplicação pessoal que nós temos que ter para cada um de nós individualmente. Olha, já saímos da multidão. O fato de estarmos aqui já significa que estamos pelo menos entre os 72. Mas a pergunta que vem nesse momento é: você já está satisfeito em estar entre os 72? Ou você gostaria de ir além? O processo... Agora vamos sair da aplicação pessoal e vamos falar do processo em geral. O processo de discipulado, sendo ele bem feito, ele vai nos tirar da multidão e nos levar até o mais perto do centro, que é Jesus, possível. O processo de discipulado, ele nunca vai ser dado como satisfeito, pronto, terminado. Isso só na glorificação que nós seremos perfeitos. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos em mudança, nós estamos sendo transformados e, consequentemente, precisamos de alguém mais maduro do que nós para nos ajudar nessa caminhada. Quando você agora inverte a situação e você está olhando alguém de fora, o seu amigo de oração, uma pessoa querida, alguém que você quer que passe por isso em nome de Jesus, você está pregando o evangelho para ela aqui na multidão, a partir do momento que ela se converte, você tem que ajudá-la a ir caminhando em direção ao alvo, em direção ao centro, e fazer com que essa pessoa se aproxime ao máximo daquele ponto. A partir de que momento a sua responsabilidade vai efetivamente diminuir? A partir do momento que essa pessoa já tiver maturidade suficiente para ela reproduzir esse processo por si só com os seus próprios amigos de oração. Mas até lá, você tem uma imensa responsabilidade. Nós temos uma imensa responsabilidade. Então, o que é o treinamento de discipulado? O treinamento de discipulado é a ordem de Jesus. Como o Marcão mostrou de manhã, vejam o que diz a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Observe o seguinte: o trabalho não termina no momento do batismo, ok? Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aí, meus irmãos, vem o ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O trabalho não termina no momento do batismo. Aliás, é a partir do batismo que o trabalho vai se tornar ainda mais intenso. Veja, quando a pessoa se converteu, quando a pessoa se batiza, a princípio, a gente pode acreditar que ela foi salva em nome de Jesus? A pergunta é simples, tá, gente? A pergunta é simples. A pessoa se batizou. A princípio, essa pessoa, ela foi salva por Jesus? Sim. A pessoa que se batizou, a princípio, nós cremos que ela foi salva por Jesus.
se ela não foi cínica, se ela não estiver enganando, independente da vida dela, uma vez que ela se batizou, declarou que é pecadora, declarou que Jesus Cristo é o seu Salvador, assumiu isso publicamente, recebeu o batismo, muito provavelmente essa pessoa é salva. Quando Deus olha para essa pessoa, como Deus a vê? Me lembrei agora de uma história, vou contar para vocês essa história. Eu acho que há muito tempo eu não conto essa história aqui. E a história é o seguinte, um cara que era lutador de MMA, se converteu na igreja que conheceu uma outra irmã, os dois se casaram. Durante algum tempo, eles viveram super bem. Mas, num certo momento, eles tiveram um desentendimento horrível e a mulher, que até então nunca tinha falado do seu passado, jogou aquele monte de coisa horrível na cara do marido. Ela havia sido prostituta, mulher de programa e contou detalhes do que aconteceu no passado. E o cara, imagina, lutador de MMA, o cara ficou furioso quando ouviu aquilo e saiu. E durante o dia desapareceu. E a mulher ficou numa angústia sem fim, obviamente arrependida do que tinha feito, e ficou imaginando o que vai acontecer quando ele voltar. Cara, ele vai querer me matar, ele vai quebrar tudo aqui. Está cheio de cisco. Deixa eu beber água para ver se o cisco passa. Aí ele chega em casa à noite, com um saco, dá para ela e fala, veste isso. Aí ela vestiu. Sabe o que era? Um vestido de noiva, branco. Aí ele falou, eu quero te ver como Jesus te vê. Eu quero olhar para você como Jesus olha. Então, no momento que a gente se converte, quando Deus olha para nós, como Ele nos vê? Com vestes brancas, limpos, santos, puros. Aí eu pergunto, olha para o seu coração, o que você vê? Outra coisa. Bem diferente. A partir da conversão, começa em nós um processo que vai fazer com que a gente venha se tornar, na prática, de verdade, realmente, algo que hoje nós já somos pela fé. Pela fé hoje, em Cristo, isso é verdade. As vestes da nossa alma, elas estão brancas, elas foram lavadas no sangue de Jesus, elas estão completamente limpas, puras. Mas a gente sabe que a gente não é assim. Esse processo que começa na conversão, ele vai fazer com que a gente seja transformado de tal maneira que nós seremos, na prática, assim. No dia a dia, nós seremos realmente santos. No dia a dia, nós seremos realmente puros. No dia a dia, as nossas vestes estarão a cada dia mais brancas e mais limpas. Então, o trabalho não termina no momento do batismo. Na verdade, é a partir do batismo que ele vai se intensificar. Por quê? Porque a ordem de Jesus em relação a esse processo é: ensinem a eles, aos novos convertidos, a obedecer a tudo aquilo que o Senhor
nos ensinou. Ensinem eles a obedecer. E você acha que isso é fácil? Por acaso isso é rápido? Isso vai levar toda uma vida. Obedecer é extremamente difícil. Aprender a obedecer não será um processo fácil, nem muito menos rápido. Então as pessoas precisam de ajuda. Elas precisam de alguém do lado. Nós precisamos, e os recém-convertidos ainda mais. Quais as condições? Então, vejam o chamado de Jesus para os seus discípulos. Ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, e aí ele especifica algumas condições. Se alguém quiser acompanhar-me, tem algumas condições. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus nunca impediu ninguém de segui-lo, exceto o Gerazeno, que era possuído de demônios, e Jesus, depois de liberto, quis seguir a Jesus. Jesus falou: não, fica na sua cidade. Existe uma razão para isso. A cidade de Gadara não permitiu que Jesus entrasse ali. Então, quando Jesus impediu que aquele homem o seguisse, a intenção era lhe dar uma missão especial. Olha, já que eles me vetaram de entrar em Gadara, você é cidadão gadarense, gadareno, então você vai lá e conta o que eu lhe fiz. E ali é a única razão. Mas em todas as outras ocasiões, em nenhuma outra ocasião, você encontra Jesus impedindo alguém de segui-lo. Mas o que ele fazia? Ele estabelecia as condições e o compromisso. O exemplo clássico, Marcão usou ainda mais cedo hoje, o jovem rico. Cara, você quer vir atrás de mim? Então faz o seguinte, você vai ter que fazer 3 coisas. Primeiro, vai e vende tudo que você tem. Segundo, depois de vender, pega todo esse dinheiro e dá aos pobres. Terceiro, depois disso você vem e me segue. O jovem desistiu porque ele não queria se desfazer da sua riqueza. O jovem desistiu porque ele não quis se submeter às condições que Jesus estipulou. Ele até gostaria de seguir a Jesus, mas de acordo com a sua própria opinião, com seus próprios critérios. Então, gente, o que é o treinamento de discipulado? O treinamento de discipulado é o processo que leva o cristão recém-convertido à maturidade espiritual, isto é, a semelhança de Cristo. É o processo de tomar novos convertidos, educá-los e levá-los a um estado de intensa comunhão com o Senhor e de uma fé biblicamente sadia, amadurecida, sincera e robusta. Deixa eu relembrar vocês de algo que a gente fala na conexão. Todo mundo aqui que já passou pelo modo de conexão ouviu o seguinte ditado: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A gente precisa relembrar isso nesse momento. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O que isso significa? Que a pessoa que recebe muita informação, muito conhecimento teológico, muito conhecimento bíblico, em outras palavras, a pessoa que recebe muita luz, ou essa pessoa é alguém muito quebrantado, é uma pessoa muito humilde, muito parecida com Jesus, ou ela se tornou uma pessoa dura, mas tão dura que se torna quase impossível
qualquer tipo de transformação a partir dali. O que isso significa na prática para a gente aqui agora? Guarda isso no seu coração. Gente, esse é um momento crítico desse assunto que a gente está falando aqui. O conhecimento, olha isso, o conhecimento que não gera transformação em nossas vidas acaba se tornando apenas vaidade. O conhecimento que não muda os nossos valores, o movimento que não nos transforma, o movimento que não esculpe nosso caráter, acaba alimentando a nossa vaidade, acaba alimentando a nossa arrogância. Percebe? Nós estamos estudando teologia, decorei a Bíblia de capa a capa, beleza. O quanto isso fez com que você se parecesse com Jesus? Muito pouco? Cara, então você deve ter se tornado uma pessoa muito difícil, porque você acha que sabe tudo. Você acabou de chegar num patamar em que acredita de fato que ninguém tem mais nada que ensinar você. Seu coração deixou de ser humilde. Você se tornou uma pessoa arrogante, uma pessoa difícil, prepotente. E esse processo de transformação ficou estagnado na sua vida. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A informação que você recebe precisa ser para transformar a sua vida. Seja pregação, seja discussão da célula, seja o discipulado, o que você aprende é para transformar você, para mudar seu coração, para transformar os seus valores. Se isso não está acontecendo, você está correndo um risco muito sério de se tornar aquele tipo de crente que em alguns lugares é chamado de sacrossauro. Você já ouviu falar do sacrossauro? Cara, o sacrossauro é o seguinte, é aquele, como é que a gente pode falar? Aquela criatura que habita as igrejas, que de uma maneira geral ele está dormindo. Assim, as pessoas vão para a célula, ele não vai, ele está dormindo. As pessoas vão evangelizar, ele não vai porque ele está dormindo. As pessoas estão na reunião de oração, ele nunca está porque ele está dormindo. Cara, mas quando você fala alguma coisa que incomoda, ele desperta. Quando o sacrossauro desperta, meu Deus do céu, ele é capaz de sozinho destruir uma igreja inteira. Nós conhecemos casos em que um único presbítero de uma igreja de um tamanho considerável, ele conseguiu acabar com a sua igreja. Por quê? O conhecimento que nós recebemos, ou ele vai moldar o nosso coração e fazer com que cada dia sejamos efetivamente mais parecidos com Jesus, ou esse conhecimento vai tornando o nosso coração duro, intransigente e fazendo de nós pessoas insuportáveis. Agora eu ouso dizer o seguinte, é um desafio, e vocês podem acreditar que quando eu saio por aí para pregar, quando me perguntam, eu falo a respeito disso. Meu desafio é o seguinte: vamos pegar dois irmãos recém-convertidos. Pega um desses irmãos recém-convertidos e coloca no sistema de ensino convencional das igrejas tradicionais. Pega esse recém-convertido, manda ele para a escola bíblica dominical. Durante 5 anos, vamos observar o processo. Poderiam ampliar para 10 anos. Então, esse irmão, ele vai para a escola bíblica dominical. Ele vai fazer todas as classes de escola bíblica dominical.
talvez ele seja eleito diácono, presbítero e quem sabe até enviado ao seminário para estudar teologia. Aí passam-se 10 anos, ele está nesse sistema tradicional, clássico de ensino, ok? Aí você pega o outro irmão que se converteu na mesma época e faz o seguinte, bota esse irmão na igreja em células, para que ele viva a realidade da igreja em células. Ou seja, ele participa da celebração, anota o que Deus falou no seu coração, ele vai para a célula, ele discute ali as suas fragilidades, as suas dificuldades, ele recebe apoio, oram juntos, vivem os uns aos outros. Aí esse irmão ainda põe a cereja no bolo, ele vai participar do discipulado. Frequentemente, ele presta contas da sua vida, presta contas da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida moral, da sua vida profissional. Aí passam-se 10 anos, esse nunca fez um curso de teologia, ele só participou dessas atividades que nós falamos, celebração, célula e discipulado. 10 anos se passam, aí você compara a vida desses dois, o que você acha que aconteceu? Se você for avaliar, talvez dando uma prova a respeito de teologia, pode ser que o daqui se saia melhor. Mas se você tivesse algum meio de avaliar subjetivamente qual desses dois que efetivamente está mais parecido com Jesus, irmãos, eu não tenho a menor dúvida, é o de cá. Não tenho a menor dúvida. E a pergunta que eu faço para vocês é: para quê, por quê, qual a razão pela qual nós estudamos a Bíblia? Por que queremos estudar teologia? Durante 5 anos, eu fui diretor administrativo da Escola de Pastores, Seminário Escola de Pastores. Uma das minhas funções era entrevistar todos os alunos que chegavam ali para tentar orientá-lo da melhor forma possível. Irmãos, eu vi um padrão que se repetia em praticamente, havia exceções, praticamente todos os alunos que procuravam um seminário teológico. Sabe o que eles queriam? Se parecer mais com Jesus, ter vida santa, a ponto de ter tido alguns candidatos que foram sinceros e falaram: cara, eu não consigo ter disciplina para fazer minha hora devocional, não consigo fazer minha hora devocional por mim mesmo, então quero me matricular num curso de teologia para ver se assim eu me obrigo a vir. Para que você quer estudar? Se o seu estudo é para você saber o que Deus requer de você para que você se torne mais santo, se você estuda para você ter forças para vencer o pecado, se você estuda para de fato ser uma pessoa cada vez mais igual a Jesus, com os valores de Jesus, com as ações e reações de Jesus, então vá em frente. Se não, dá uma repensada na razão pela qual você tem todo esse interesse em estudar sobretudo teologia. Irmãos, eu acho que eu falei aqui na igreja recentemente, mas se você quer mesmo conhecer teologia, conhecimento de teologia, você pode comprar. Conhecimento bíblico, você pode comprar, você pode pagar por ele. Por quê? Você pode fazer um curso. Tem cursos excelentes que você vai pagar, o professor vai te ensinar e você vai adquirir aquele conhecimento. Mas o que você vai fazer com isso? Porque se o que você quer é se parecer com Jesus, então o que você realmente precisa
tomar a sua cruz. O que você realmente precisa é negar-se a si mesmo. O que você realmente precisa é ter disciplina para todos os dias parar, se colocar diante de Deus, orar e esperar para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. E aí, irmãos, não tem ninguém que possa fazer isso por você. Não tem ninguém que possa morrer na cruz no seu lugar para que você fique mais santo. Não tem ninguém que possa se negar por você. É o que você tem que fazer. Esse é o preço caro. Isso, aliás, é impagável. Isso vai custar toda a sua vida. Durante toda a sua vida você vai lutar para você obter, para você conquistar essa posição de discípulo. Então, aqui na igreja, talvez você nunca ouça nomes por aqui como Kant, Stemaker, Hendrickson, Bultmann e outros. Por outro lado, aqui sempre vai ter alguém por perto para perguntar como você está, para encorajar você a prosseguir, para você se acertar com Jesus e para realmente se importar com você. Então, gente, perdão, ainda tem uma partezinha aqui. A principal diferença entre uma aula sobre a Bíblia e o treinamento de discipulado é que o discipulado focaliza mais a mudança de caráter do que a provisão de conhecimento. Vou repetir. A diferença entre uma aula de escola dominical e o treinamento de discipulado é que o discipulado focaliza a mudança do caráter, a mudança na vida. E a EBD foca na provisão de conhecimento. Irmãos, esse conceito é muito importante da gente entender, para que a gente entenda como é a prática do discipulado. Vocês entenderam isso aqui, irmãos? Entenderam essa parte? A preocupação do discipulado, lógico que vai ter transmissão de conhecimento, lógico que vai ter, tem uma apostila que foi escrita para isso, vai ter transmissão de experiência do discipulador para o discipulando, mas o foco vai ser a transformação de vida, enquanto na escola bíblica dominical convencional o foco é a provisão de conhecimento. E a gente entendeu que o conhecimento para nós só serve se ele estiver transformando a nossa vida, se ele estiver impactando o nosso coração, alterando nossos valores, cunhando o nosso caráter, porque se não for para isso, ele estará alimentando o nosso ego, ele estará fortalecendo a nossa vaidade, ele estará alimentando a nossa arrogância. Por isso, nós preferimos chamar de treinamento de discipulado, e não apenas de discipulado. É um treinamento, é algo prático, é para a gente sair daqui e ir para o jogo de verdade. É um treinamento, não uma aula, não uma doutrinação, não um estudo. Agora sim, a grande tarefa. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa foi a grande tarefa que recebemos de Cristo, fazer discípulos, levando-os a um compromisso com Jesus, através do batismo, e ensiná-los a obedecer o que o Senhor ensinou. A principal tarefa da igreja não é realizar muitas tarefas, nem alistar um grande número de membros. A ordem de Jesus é clara no sentido de fazer discípulos. Ele nunca disse que gostaria que enchêssemos a igreja de pessoas descomprometidas. Nossa principal tarefa é moldar vidas à imagem de Jesus.
Aí, gente, vamos para uma parte agora mais prática, compromisso de discipulado. Qualquer pessoa pode se dispor a ser discipulada caso obedeça aos seguintes requisitos. Gente, antes de ler, você pode ficar de pé? Beleza. Pode sentar. Que horas que a gente acaba aqui? Meio-dia? Meio-dia? Então vamos aqui. Compromisso de discipulado. Qualquer pessoa pode se dispor a ser discipulada caso obedeça aos seguintes requisitos. Primeiro, pertencer a uma célula e ser assíduo nos cultos de celebração. Gente, a gente vira e mexe, a gente fala, meu Deus, se existisse algum curso que ensinasse a gente a ter bom senso, nós iríamos pagar fábulas e montanhas de dinheiro para a gente fazer esse curso e para a gente mandar todo mundo fazer o curso de bom senso. Por quê? Quando a gente fala assim, primeiro, pertencer a uma célula e ser assíduo nos cultos de celebração, tá ok. Cara, mas aí, aquele irmãozinho que até então era assíduo na célula, comprometido, vem todos os domingos, começou a fazer curso de mestrado no dia da célula e parou de vir. Aí a pessoa vai passar por uma fase em que ela vai ficar mais exposta, vai se distanciar, não por vontade própria, ele estava vindo na célula, mas agora está fazendo um curso profissional que ele não pode abrir mão, e a prioridade dele vai ser o curso mesmo. Ou o caso de alguém que estava desempregado, arrumou um emprego e o horário do trabalho é o horário da célula. E essa pessoa não pode ir. Então, e aí? Mas eu li lá no compromisso discipulado que se não pertencer a uma célula, eu não posso discipular. E o cara já está distanciado da célula, que não queria. Ele chega para fazer o discipulado com você no horário que ele pode, aí você fala para ele assim, não, a orientação é que não pode, porque você não está pertencendo à célula. Gente, esses casos excepcionais, eles exigem um cuidado ainda maior. Ora, o fato da pessoa não ir à célula porque não pode, como os exemplos citados, e muitos outros que justificam a sua ausência, uma vez, inclusive, que a pessoa era frequente até então, isso deve tornar essa pessoa uma prioridade para nós, tanto para o líder de célula, que não deve tirar essas pessoas do grupo de célula do WhatsApp de forma alguma, mas deve dar uma atenção extra, porque a pessoa não está participando da reunião e ela sabe o motivo real, então ela deveria dar uma atenção especial a essas pessoas, como discipulador deve dar um acompanhamento extra e ainda mais cuidadoso, ok? Mas via de regra, só tem sentido uma pessoa ser discipulada se ela pertencer a uma célula e for assídua nos cultos de celebração. Segundo, estar presente nos fins de semana de treinamento. Se ela quer crescer, se eu estou discipulando alguém, estou dando uma parte importante do meu tempo para ajudar aquela pessoa na caminhada com Jesus. Essa pessoa, ela tem que retribuir de alguma forma, mostrar algum compromisso. Uma maneira de fazer isso é estando presente nos fins de semana de treinamento. Ora, ela só quer uma aula bíblica particular. Gente, nós não estamos aqui para isso. É no fim de semana de treinamento aonde nós vamos efetivamente estudar as Escrituras de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais densa. Então, temos que estar aqui nesses momentos. Terceiro,
assumir o compromisso de prestação de contas de sua caminhada cristã. Aqui, irmãos, todos nós temos que assumir esse compromisso. Todos nós temos que prestar contas uns aos outros. Eu presto contas toda semana, os pastores prestam contas toda semana e nós precisamos prestar contas. Eu já contei aqui algum tempo atrás, ainda bem que naquele domingo eu resolvi compartilhar uma coisa que estava no meu coração com a minha família, antes de vir pregar de noite. Por quê? Gente, olha a ideia que me veio. Eu queria falar exatamente sobre algo relativo a esse assunto. E aí eu pensei em começar a pregação falando um troço assim, se estiver gravando, agora tem que ouvir tudo até o fim, tá bom? Então não pode cortar essa parte não, que senão vai destruir minha vida. Mas eu pensei em inventar uma história e dizer algo assim, bem tosco mesmo. Gente, igreja, estou aqui para confessar para vocês, que eu tenho uma amante, que eu tenho uma amante há muitos anos, um filho fora do casamento, e ela engravidou, e aí por isso eu preciso confessar para vocês antes que outros saibam, e também roubei a igreja, e fiz não sei o que, e tal. Ainda bem que a minha família sabe, falou, pai, antes de você chegar, no final dos 3 primeiros minutos, vai ter umas senhoras que vão infartar. Então não faça isso, que não vai dar tempo de você chegar no final e concluir esse raciocínio. Não faça essa maluquice. Foi ótimo, aí eu não fiz. Mas, gente, aí por que eu pensei nessa doidice e compartilhar isso? Por quê? Se isso fosse realidade, como vocês se sentiriam? Vocês não se sentiriam traídos? Vocês não se sentiriam enganados, irados, sei lá o quê? O quê? Decepcionados. Ótima palavra, decepcionados. Não é? Não ficariam frustrados, assim, abatidos, mal, desanimados. Então, aí eu pergunto para vocês, por que você acha que você pode fazer isso? Você acha que sua vida também não afeta a gente? Por que eu não posso e você poderia? Se a Bíblia diz que se um sofre, todos sofrem. Se um peca, todos sofrem a consequência. É impossível num corpo, um membro estar doente e o corpo inteiro não sentir. Então, eu tenho essa consciência. Os pastores da igreja têm essa consciência. O conselho tem essa consciência. Nós temos que prestar contas de nossas vidas, o tempo todo. E aí eu pergunto, por que você não teria? Por que você acha que você é diferente? Ou que você é independente, que você pode fazer da sua vida, que você acha que bem lhe parece, sem prestar contas a ninguém? Na vida cristã, nós temos que prestar contas uns aos outros. Não naquele sentido de haver um domínio, uma opressão maligna sobre a vida da pessoa. Não é para isso que nós prestamos contas. Nós prestamos contas para sermos protegidos. E pior, protegidos de nós mesmos. Para não cometermos monstruosidades. Para não fazermos coisas que logo, logo estaremos profunda e amargamente destruídos, frustrados e a vida arrasada. Então nós precisamos prestar contas uns aos outros. Aliás, se vocês entenderam, uma vez que vocês entenderam que no discipulado, mais importante, a transformação de vida, de valores, do que a própria obtenção de conhecimento, você então agora já está começando a perceber, a entender que a prestação de contas é a parte mais importante do encontro de discipulados. Por quê? Ela vai tocar nos pontos certos.
ela vai nos chamar a atenção para a realidade frequentemente. O simples fato da gente saber que vai ter que prestar contas essa semana para o irmão, na presença de Deus, ou seja, não adianta você mentir, não vá mentir, porque piora a situação. Vou prestar contas da minha vida essa semana para os meus irmãos. Só o fato de saber disso já me desencoraja a pecar, já me motiva a não pecar, já me dá uma força extra para que eu resista às tentações. Então, irmãos, faz parte do compromisso de discipulado assumir o compromisso de prestação de contas na caminhada cristã. Quarto, ter a intenção de se tornar membro da Igreja Oceânica, caso ainda não seja. Obrigado, Marcão. Ter a intenção de se tornar membro da Igreja Oceânica, caso ainda não seja. Nesse caso, então vocês entenderam, irmãos? Nesse caso, a pessoa é membro ou não é membro? Não, ela ainda não é membro. Nesse caso, o treinamento de discipulado vai ajudar a pessoa a amadurecer a decisão nesse sentido. Juntamente com conexão, discipulado vai esclarecer as dúvidas da pessoa para que ela efetivamente se posicione. Quando ela decidir se tornar membro, se batizar, se transferir ou tomar a atitude que necessita, ela fará isso de uma maneira madura, ela vai estar preparada para isso. Agora, durante quanto tempo isso vai durar? Cara, sinceramente, já se passaram aí 6 meses de discipulado. E a pessoa ainda está, eu não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu não quero. Olha, eu vou dizer para você, eu não teria tempo para ficar perdendo com a pessoa assim. Eu vou até onde for necessário para que esclareça. Mas quando começa a ficar evidente que a pessoa está só querendo ganhar tempo e que ela não vai se comprometer com nada, mas não tem coragem de dizer, então, gente, está na hora de acabar. Quinto, comprometer-se a discipular outros irmãos. Aqui, irmãos, na igreja, às vezes a gente vê coisa assim, eu quero ser discipulado, mas olha, eu tenho um nível de espiritualidade tal, que eu tenho que ser discipulado pelo pastor Jonas, pela Fatinha, tá? Aí começa o discipulado. Gente, beleza, vocês já caminharam bastante, agora vocês vão discipular. Discipular outro eu não quero não. Você está de brincadeira? Cara, está o pastor Jonas perdendo seu tempo, está a Fatinha perdendo seu tempo, investindo em pessoas que não vão passar isso adiante. Ora, comprometer-se a discipular outros irmãos vai ser um princípio fundamental para que a gente encontre um discipulador para você. A gente precisa de muitas pessoas discipulando. Já temos uma fila considerável e depois desse módulo a gente tem certeza que essa fila vai aumentar. Mas eu também tenho a esperança de que a oferta de pessoas que já estão maduras e que já podem discipular também seja bem grande. Qual é o nível que eu preciso estar para que eu possa discipular alguém? Em que momento a pessoa está pronta a discipular? Quando você tiver alguns passos à frente. Você não precisa estar a 300 quilômetros à frente de uma pessoa para discipulá-la. Se você tiver 10 metros, já dá para você mostrar um caminho. Então você não tem que chegar num patamar que você vai se considerar o grande discipulador. Não tem necessidade disso. Basta você estar um pouquinho ali à frente. A pessoa que discipula você vai dar uma avaliada, vai fazer uma consideração, passa o seu nome para a Angélica e você vai ser desafiado a discipular outros. Observações importantes. O discipulado se dá por meio de um relacionamento estabelecido debaixo da autorização dos pastores. Toda vez que a gente fala da Angélica, irmãos, por favor, não culpem
Pobre irmã, a minha querida irmã, até porque eu quero que ela dure muito tempo. Espero que ela não desista da sua função. Mas quando são montados os grupos de discipulado, ela encaminha esses grupos para a gente, para que a gente dê uma avaliada, para que a gente faça considerações e bata o martelo. Algumas vezes, bater esse martelo não é fácil, são muitas considerações a serem feitas. Então, às vezes, a resposta não é tão rápida, mas a Angélica é o caminho operacional para ajudar a gente nesses discipulados. É a Angélica para os adultos e Rebequinha para o gol, Marcelinho Paura para o up e Duda Moraes para o up também, junto com o Marcelinho. Então tá. Então, essas pessoas que vão ajudar a coordenar, beleza? Mas quem bate o martelo são os pastores. Objetivo: para que os cristãos sejam acompanhados de perto e tenham com quem contar para conversar, orar junto e prestar contas do seu testemunho. O que o discipulado não é? O discipulado não é uma relação como a de um professor e um aluno. O bom discipulador, ele não é um professor. Um bom discipulador é alguém que tem facilidade de se mostrar vulnerável. O bom discipulador, ele tem facilidade de mostrar a sua fragilidade, porque isso vai inspirar confiança na pessoa que está sendo discipulada, para que ela abra o coração, compartilhe suas dificuldades, compartilhe suas fraquezas e ela possa ser finalmente ajudada. Se a postura do discipulador for a postura de um professor, dificilmente o que está sendo discipulado vai abrir o coração, dificilmente ele será efetivamente tratado e esse relacionamento vai se degenerar, vai estragar. Em outras palavras, é perda de tempo, não vai servir para nada. O bom discipulador não se posiciona como se fosse um professor. O estudo, o ensino teológico, doutrinário, bíblico, são tarefas dos pastores da igreja e acontecem, de uma maneira geral, nos fins de semana de treinamento e no IBRAE. Próximo. Poxa, não passei isso. Então, que o discipulado não é uma relação como a de um professor e seu aluno, beleza? Também não é uma relação como a de um psicólogo e seu paciente. Tem pessoas que vão para o discipulado com a intenção de economizar uma mufunfa com o seu terapeuta. Não, cara, eu vou lá, eu abro o coração, aí eu fico falando, e volto, e vou, e tal. Cara, o seu discipulador não tem o preparo que o psicólogo tem, então ele não vai conseguir te ajudar nesse nível, ok? Não fique vendo o discipulador como terapeuta, porque ele não é. Se você quiser, tem ótimos terapeutas na igreja que a gente pode te aconselhar, mas o seu discipulador não é um desses. Terceiro ponto. Cara, esse aqui é o pior de todos. Gente, isso é um dos pontos mais nefastos de um discipulado mal feito. Uma relação de um senhor com seu servo. Eu também já compartilhei aqui uma experiência terrível de uma jovem que se casou e um dia o açúcar da sua casa acabou. Uma pessoa normal faria o quê? Vai lá e compra. Mas essa era discipulada. E aí o que ela fez? Acabou o açúcar, ela ligou para a sua discipuladora para perguntar se ela poderia ir no mercado comprar o açúcar que havia acabado ou não. É caso real, tá bom, gente? Só
sabe o que é triste nessa história? Que a pessoa contou para a gente com orgulho, achando que isso representava submissão a Jesus. Ela achava que esse nível de obediência, de relacionamento doentio, era a mesma coisa que ser submissa a Jesus. Irmãos, isso é terrível. Essa relação de fato é nefasta, ela adoece completamente a vida dos dois, do discipulador e do discipulando, mas a realidade é que o discipulador, ele precisa levar quem está sendo discipulado à independência. A maturidade vai se dar quando aquele que está sendo discipulado aprender a tomar as suas decisões com base na Bíblia, observando as atitudes do discipulador, mas tomando as decisões por si próprio. Se houver essa dependência, irmãos, acabem com esse relacionamento o mais rapidamente possível. Jesus é o centro de tudo, não é o discipulador. Quem tem que te orientar, quem você precisa aprender a ouvir, é a Jesus, muito mais do que o seu discipulador. Um discipulado bem feito vai levar o discipulando a jamais se tornar dependente dele. Irmãos, eu fico imaginando, se uma pessoa me liga para perguntar se pode comprar açúcar, meu Deus do céu. Não, sinceramente, eu penso assim, cara, alguma coisa gravemente errada aconteceu. Alguma coisa muito mal feita e prejudicial para a vida dessa pessoa aconteceu. E como eu disse, irmãos, o pior é que ela contou isso com orgulho, achando que esse é o caminho correto de aprendermos a tão falada aqui obediência. Os encontros semanais. Os encontros formais de discipulado devem ser preferencialmente semanais ou com uma frequência mais adequada em caso de necessidade. Havendo encontros informais, esses não substituem os encontros formais. Aqui é o seguinte, gente, durante a semana, era para ter discipulado, mas tem um aniversário que a gente vai comemorar no sábado. Vamos deixar de fazer o discipulado porque o aniversário vai valer pelo encontro. Não vale, tá bom? Não vale. Deve fazer os dois. A não ser em casos que é impossível fazer os dois, beleza, não vamos morrer por causa disso, não vai prejudicar tanto o vínculo, o processo, então vamos em frente. Rumo à maturidade. O discipulado não pode durar mais do que 2 anos. Não vou perguntar como o Marcão fez mais cedo, quem está sendo discipulado há mais de 2 anos. Pela mesma pessoa. Irmãos, se isso está acontecendo, a coisa já está tendendo a se degenerar. 2 anos é mais do que suficiente para fazer o discipulado. A partir daí começa o mentoreamento, ok? Mais uma vez, não dê lugar a uma relação de dependência. Sua vida espiritual, seu relacionamento com Jesus, não pode depender do discipulador, não pode depender de ninguém. O discipulado bem feito fará de você uma pessoa independente nesse sentido. Isso não significa que você não deva ouvir conselho de pessoas mais maduras, buscar aconselhamento caso você ache necessário, mas você precisa ter segurança para tomar as suas próprias decisões, firmado na Escritura Sagrada, não na opinião do discipulador, e nem mesmo na opinião do pastor, ok? Se o trabalho for bem feito, você tomará as decisões por si próprio, fundamentado na Escritura Sagrada. O objetivo do discipulado é sempre o amadurecimento, é a emancipação do discípulo de Jesus.
parte do todo. O discipulado é parte de um todo. Ele não substitui a célula, nem os fins de semana de treinamento, muito menos a celebração. Se o discipulando se recusar a participar desses, o discipulador deve cessar o discipulado e comunicar isso aos pastores. Eu acho que eu passei rápido demais aqui, peraí. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Tá, orientações gerais, que deu orientações gerais? Ih, eu estava passando errado, gente, peraí. Uma maturidade, já foi, meu Deus do céu. Não, tá bom, já passei, agora já orientações gerais. Aqui, ó, orientações gerais. Quanto à forma, vamos lá para a gente acabar. Vamos acabar agora. Quanto à forma, nenhum outro material poderá ser usado além do material proposto, ok? E o pão diário? Pão diário! Tanta gente gosta do pão diário. Pão diário é tão bom. Irmãos, pão diário não pode ser usado, beleza? Pão de alho pode. Pão de alho pode. Mas pão diário não, ok? No discipulado, não. Você pode até mandar de pão diário para as pessoas lerem e tal. Tem umas meditações legais ali. É bom você saber que pão diário é metodista e tem uma linha arminiana, que não é a nossa, que é calvinista, tá bom? Só para você saber, para quando você lê tentando ler com o seu filtro ligado. Mas não tem mal nenhum de você ler o pão diário, assim como outros livros cristãos. Nenhum outro material poderá ser usado além do material proposto. O discipulador deve cobrar do discipulando assiduidade e pontualidade. Não leve o discipulado de qualquer maneira. Cobre o compromisso da parte da pessoa que está sendo discipulada. Só pode ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Pode acontecer individualmente, mas recomendamos que aconteça em grupos com até 3 discipulandos, sempre que possível. Um mesmo discipulador não pode... Não é isso que está lá? Um mesmo discipulador não pode ter mais de 3 discipulandos. Uma pessoa pode não ser cristã ou estar vivendo em pecado, até mesmo sob disciplina, e começar o discipulado. É recomendável que faça o discipulado. Mas se não demonstrar forte vontade de mudar de vida, o discipulado deve ser interrompido. Quanto ao conteúdo, o discipulado não se restringe ao encontro com as lições dos livros, mas deve haver convivência entre discipulador e discipulando. O discipulador não resolve os problemas do discipulando, nem toma decisões por ele. O discipulador é proibido de emprestar, de pegar dinheiro emprestado e de manter qualquer relação comercial, financeira ou trabalhista com o discipulando. Não façam isso. Vai destruir o relacionamento. Não façam isso, ok? Discipulador, se você vê que a pessoa que você discipula está precisando de ajuda, fale com o conselho. Deixe que o conselho cuide da situação. Mas não empreste dinheiro. Discipulador, se você estiver precisando, procure o conselho da igreja. Procure quem discipula você. Procure o líder da sua célula ou supervisor. Deixe o conselho saber disso para ver como pode te ajudar. Mas não empreste dinheiro e não pegue dinheiro emprestado. Mais um caso real. Vocês querem saber? Às vezes tem gente que pensa, né? A vida do pastor é tão fácil, ele prepara aquele estudo de 30 minutos, domingo, vai lá, fala, pronto. Poxa, durante a semana, sei lá, ele vai para a praia, passa o dia sem fazer nada. Então deixa eu contar só mais um caso para vocês. A irmã falou para o irmão, preciso fazer uma compra assim assado. Poxa, será que você iria comigo na loja? Poxa, olha, eu não vou poder ir não, mas eu deixo o meu cartão com você. Você vai lá, faz a compra e depois você me paga. Beleza. Gente,
a pessoa que pegou o cartão levou 30 dias para devolver. E quando devolveu, tinha uma dívida que daria para comprar um carro econômico, 0 quilômetro. Beleza? Pô, irmãzinha do céu, querida, preciosa, ela só precisava de uma comprinha. Então, gente, é melhor não emprestar. Não empreste dinheiro. Não peça emprestado. Se precisar, recorra ao conselho, beleza? E, finalmente, quanto à responsabilidade. O discipulador está autorizado a discipular enquanto atentar para a hierarquia já definida na igreja. Concordar com ela e declarar estar submisso a esta, e enquanto estas autoridades falarem de acordo com as Escrituras Sagradas. Gente, num tempo muito distante, já aconteceu de nós ouvirmos coisas assim. A pessoa é chamada no conselho, a gente está conversando com ela, e a gente ouve da pessoa a seguinte pérola: olha, eu não gosto de nenhum de vocês aqui, eu não confio em nenhum de vocês, mas a célula é meu ministério. Qual o problema eu liderar uma célula? Então, tem gente que pensa isso, que consegue fazer isso é mais um caso real, tá, gente? Que consegue, vocês pensam que isso é tudo ilustração para assustar vocês. Não, a vida real na igreja é bem pior do que você imagina. Tem gente que consegue dissociar essa coisa de meu ministério e meu relacionamento com a igreja, com os presbíteros, pastores, conselho da igreja. Pô, uma coisa é o meu ministério, outra coisa é o meu relacionamento com vocês. Não gosto de vocês, não confio em vocês. Pô, mas qual o problema de eu fazer o meu ministério aqui? Enfim, só para dizer, irmãos, tem alguma coisa bem errada. Próximo. Somente os pastores podem formalizar uma relação de discipulado, por causa de cuidado, tá, gente? Sendo assim bem sincero, existem pessoas que precisam ser colocadas sob disciplina, estão sendo acompanhadas, mas são pessoas que às vezes aparecem em evidência, são conhecidas, e a igreja não vai saber que aquela pessoa está sob disciplina. E aí chega perto e fala assim: pô, quero que você me discipule, você para mim é um modelo. Ela não tem noção do que está falando. Então, quando isso chega a nós fazemos esses acertos, tá? Então, é por cuidado com a igreja, com os irmãos, que só os pastores podem formalizar uma relação de discipulado. Somente os pastores podem abrir exceções às regras expostas nessas orientações e em casos não previstos. E, finalmente, assim como os pastores têm a responsabilidade de instituir as relações de discipulado, eles também têm obrigação de dissolvê-las sempre que perceberem que o relacionamento discipulador e discipulandos não está mais glorificando a Deus. Então, quando o pastor intervém para terminar um vínculo desse, não é porque ele é malvadão ou ele não gosta das pessoas. Tudo que a gente quer é que esse processo flua o maior número de pessoas possível. Mas quando a gente percebe, cara, isso daí está adoecendo os dois, a gente vai intervir, tá bom? Mas a gente faz isso realmente, irmãos, por amor, por carinho, diante de Deus, com temor. Então, é assim que a gente acha. Esse é o discipulado da Igreja Oceânica. E já está na hora da gente terminar. Eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, mas a gente vai ter um tempo bom para tirar dúvida. Deixa a sua pergunta anotada e logo mais a gente tira elas todas, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, ensina-nos o teu caminho, abre o nosso entendimento para essa realidade de que o conhecimento por si próprio ele não nos ajuda em nada, mas permita, Senhor, que
cada assunto, que venhamos a aprender, a entender que isso cause mudanças profundas e permanentes em nós, que o nosso caráter vá sendo moldado, que os nossos valores possam ir sendo transformados de maneira que sejamos mudados, nos tornemos mais parecidos com Jesus dia a dia. Faz assim, Senhor, que a igreja oceânica se torne uma igreja que honra e glorifica o Teu santo nome através desse processo de mudança, através do discipulado. Assim, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia.